Você está dirigindo pela rodovia e um caminhão de 18 rodas está chegando rapidamente atrás. Você precisa mudar de faixa, então olhe o espelho. Tem espaço suficiente? E aí, percebe as seguintes palavras escritas: objetos no espelho estão mais próximos do que parecem. Isso mesmo! O mesmo acontece com a Via Láctea. Há outra galáxia vindo na nossa direção, e como o caminhão está mais perto do que parece. A galáxia de Andrômeda, ou M31, como foi nomeada originalmente por Charles Messier em seu catálogo de 110 objetos do céu profundo em 1774, agora é oficialmente chamada de NGC 224 no novo catálogo geral de nebulosas e aglomerados de estrelas. Uma galáxia espiral maior que a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda é tão grande e está tão próxima que é possível vê-la sem um telescópio. Na verdade, a olho nu, parece ter metade da largura da Lua. Estima-se que a galáxia de Andrômeda contenha 1 trilhão de estrelas em comparação com os estimados míseros 300 bilhões a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Para ver a galáxia de Andrômeda, você deve permitir que seus olhos se adaptem ao escuro. Isso pode levar cerca de 10 minutos enquanto suas pupilas se dilatam para absorver o máximo de luz possível. É melhor de observar a M31 do final do verão ao inverno, quando o grande quadrado de Pégasus, o cavalo alado, está logo acima da gente. Faça uma linha através do grande quadrado diagonalmente para cima a partir da estrela do canto inferior, e depois vá um pouco mais além do quadrado. Aí está! Mas você ainda não será capaz de ver o quão grande é, a menos que observe do canto dos seus olhos. Se você olhar diretamente para ela, a galáxia tenderá a desaparecer. É preciso usar sua visão periférica para ver o tamanho da galáxia de Andrômeda. A visão periférica permite que você veja a luz com mais sensibilidade à noite, mas sem cor. Marinheiros usam essa visão há séculos para ver luzes fracas apagadas no oceano ou em terra. Aristóteles a usou para observar o aglomerado estelar M41 em Cão Maior, como descreveu em seu livro Meteorologia. Em uma fotografia telescópica, a galáxia de Andrômeda parece 6 vezes mais larga que a Lua, porque a olho nu só podemos ver o centro brilhante da galáxia. Uma fotografia telescópica mostra como os braços espirais da M31 realmente são enormes. E essa galáxia gigante está vindo em nossa direção. Estamos olhando para uma futura colisão maciça de galáxias de, proporções galácticas. Quando isso acontecer, a humanidade pode precisar se mudar para outra galáxia para habitar. Talvez iremos para a galáxia do Catavento no asterismo de Carro de Davi. Como sabemos que a galáxia de Andrômeda está se movendo em nossa direção? Com uma ferramenta chamada espectroscópio. Depois da câmera, o espectroscópio é o acessório mais importante em um telescópio, exceto pelo olho humano. Nossos olhos só veem luz. Você não tem esse cavalo grande no olho, você só tem a luz sendo refletida pelo cavalo em seus olhos. O mesmo acontece no espaço, só vemos a luz vinda de lá. Então, se queremos entender o espaço, precisamos entender a luz. E essa não foi uma tarefa fácil para os astrônomos do século XIX. A invenção do espectroscópio foi um grande avanço na compreensão da luz vinda do espaço para a Terra. Com esse instrumento, os astrônomos podem dizer em qual direção os objetos no espaço estão se movendo, assim como quais elementos estão gerando luz. Quando você ouve uma ambulância se aproximando, ouve a sirene ficando cada vez mais alta e mais aguda. E quando ela passa, você ouve o som da sirene ficar cada vez mais fraco e mais grave. A mudança na tonalidade depende inteiramente do movimento da fonte. Isso é chamado de efeito Doppler, em homenagem ao físico e matemático austríaco Christian Johann Doppler, que explicou o efeito pela primeira vez em 1842. A sirene da ambulância não está mudando seu volume. As ondas sonoras estão sendo comprimidas à medida que se aproximam e se esticam conforme a ambulância se afasta. O espectroscópio mostra que as ondas de luz têm o mesmo efeito Doppler que as ondas sonoras. Elas são comprimidas à medida que a estrela ou galáxia está se aproximando de nós, e se alongam quando está se afastando. Portanto, a luz de uma galáxia que se aproxima parecerá um pouco mais azul, desvio para o azul, com um ligeiro aumento na frequência, e a luz de uma galáxia em recuo parecerá um pouco mais vermelha do que o normal, desvio para o vermelho, com uma ligeira diminuição na frequência da luz. Em 1929, Edwin Hubble, o cientista que foi homenageado no telescópio espacial Hubble, publicou seu estudo espectroscópico de 46 galáxias e a luz de todas, exceto uma, estavam com o desvio para o vermelho, ou seja, se afastando. O estudo de Hubble forneceu a primeira evidência de que o universo estava se expandindo. Quanto mais longe uma galáxia estava da Via Láctea, mais rápido ela se afastava. Essa também foi a primeira evidência de que o universo começou com o Big Bang.
a única galáxia cuja luz era desviada para o azul, ou seja, se movia em direção à Via Láctea, era a M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós. 400 mil quilômetros por hora parece uma velocidade bastante alta para uma colisão. Essas são as medições espectroscópicas de velocidade que o desvio para o azul de Andrômeda indicam. Será um impacto grande quando acontecer. Mas quando vai acontecer? Para determinar quando as duas galáxias colidirão, precisamos determinar a distância entre elas. E para isso precisamos de... supernovas. Supernovas tipo Ia são chamadas de velas padrão. Assim como sabemos o quão brilhante uma vela brilha, sabemos o quão brilhante uma supernova tipo Ia brilha, sua magnitude absoluta. Uma supernova tipo Ia surge quando uma anã branca colapsa sob a pressão de todo o gás que tem engolido gravitacionalmente de uma estrela companheira. Olhando para a galáxia de Andrômeda e medindo o brilho aparente de uma supernova na galáxia, é possível calcular a sua distância, porque a intensidade da luz escurece inversamente de acordo com o quadrado de sua distância, que é chamado de lei do inverso do quadrado, comparando o brilho aparente de uma supernova na galáxia de Andrômeda com seu brilho absoluto. Pronto! Obtemos assim uma distância aproximada de 2,5 milhões de anos-luz. Como um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, e a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, embora esteja se aproximando à velocidade de cerca de 400 mil quilômetros por hora, temos cerca de 4 bilhões de anos antes da grande colisão. Então você pode esperar até depois do almoço, talvez até mesmo do jantar, para começar a fazer as malas. Como um adendo, se a gente visse a galáxia de Andrômeda 2 milhões e meio de anos atrás da maneira como está hoje, e estivesse se movendo em direção à Via Láctea todo esse tempo, quão grande ela estaria no céu hoje? Algo parecido com aquele caminhão no seu retrovisor. Mas realmente temos 4 bilhões de anos antes de as galáxias colidirem? Existem vários outros fatores a se considerar. As galáxias menores que estão gravitacionalmente ligadas à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda serão engolidas por suas galáxias hospedeiras. Considerando a distribuição de massa desequilibrada que resultará, a colisão galáctica da Via Láctea e Andrômeda será afetada. Alguns cientistas dizem que não será uma colisão direta, mas mais como uma colisão lateral. E depois tem os halos galácticos de cada galáxia. Aqui está o que o projeto Amiga descobriu sobre o halo de estrelas e gás ao redor da galáxia de Andrômeda. Usando o telescópio espacial Hubble, os pesquisadores puderam observar como a luz de quasares distantes brilhantes estava sendo absorvida pelo gás principalmente invisível ao redor da galáxia de Andrômeda. Veja os resultados. Observe o centro da M31. Se o mesmo for válido para a Via Láctea, e não há razão para pensar que seria diferente, então os halos das duas galáxias estariam se tocando agora. A colisão já começou. Há também uma pergunta sobre qual efeito as nuvens de matéria escura ao redor de cada galáxia podem ter em uma colisão iminente, ou estão tendo agora. Mas chega de especulação. Em 4 bilhões de anos, o Sol terá aumentado o brilho a caminho de se tornar uma estrela gigante vermelha, e os humanos já terão encontrado outra galáxia para habitar. Boa viagem, queridos humanos! Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra,
com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a Estrela Polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto.
À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alpheratz com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga, Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora,
que a velocidade dos foguetes lunares Apollo levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas.
Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.